disciplina não há força. E aquele que é forte pode saber que por detrás há uma disciplina. Os atletas sabem muito bem disto. Os atletas sabem bem disto. E isto é verdade também em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus nos convida a sermos disciplinados, para então sermos fortes. Disciplinados naqueles exercícios e práticas que nos fortalecem e que a palavra também nos ensina. O apóstolo Paulo vimos já na nossa primeira mensagem desta série, usou a figura do atleta. E como o atleta nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, como nos de hoje. Paulo já conhecia os Jogos lá na Antiguidade, na Grécia Antiga. E ele fala do atleta lá, como o atleta hoje se empenhava disciplinadamente para então receber o prêmio. E que nós, os crentes, da mesma forma, os discípulos de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo também precisa ser disciplinada para ser forte. A questão é, você é disciplinado? Você pratica de forma consistente aqueles exercícios, aquelas atividades que a palavra indica ou não? Isto vai dizer se você é forte ou não. Falamos sobre um deles, uma das práticas, um dos exercícios. A oração. Falamos da outra, a igreja, o cultuar com os irmãos, o estar com o povo de Deus, de forma regular, disciplinadamente. É essencial para estarmos fortes. E vamos caminhar um pouco mais hoje, nesse tema, seja disciplinado, seja forte. E o nosso texto está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 4, Mateus 4, de 1 a 4. Esse é o nosso foco nesta noite, pensando então um pouco mais sobre ser disciplinado e ser forte. Antes de ler o texto que queremos ter como base e referência maior para o nosso pensamento nesta noite, que é Mateus capítulo 4, versos de 1 a 4, quero ler outros textos na palavra do Senhor. E nesta noite, de forma diferenciada de outras noites, outros cultos, vou ler um pouco mais. Vou ler alguns textos. Então, antes de você ler comigo na sua Bíblia aquele texto, convido você a ouvir a minha leitura de outros textos, que certamente haverão de abrir os nossos olhos para a necessidade de uma prática específica para sermos fortes, uma disciplina que precisa entrar em nossas vidas. Preste atenção então nas leituras que eu vou fazer, algumas delas, e atente para a bênção do seu coração. Eu vou ler primeiramente num livro do Velho Testamento, um livro histórico, e há um momento do povo de Israel, quando o povo de Israel, depois de ter sido derrotado pelo reino da Babilônia e levado para o exílio, chega o dia quando Deus permite o retorno à reconstrução. E eles voltam e reconstroem a terra. E estamos aí falando então dos 5 séculos antes de Cristo. E nesta volta há um momento quando há diversos momentos desta volta, e um destes é liderado por Neemias, que vem ver Jerusalém, a destruição, e ele então se propõe a reconstruir grande parte, especialmente as muralhas. E eu vou ler no livro de Neemias, esse momento da reconstrução da terra, o reencontro com Deus na terra, e a reconstrução do templo e tudo mais, um momento de uma renovação, um avivamento com Deus. Eu vou ler em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8, verso 1, que diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo ajuntou-se, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender.
e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, constituída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam ali alguns líderes. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava em lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e escriba e os levitas que estavam instruindo todo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Agora quero ler um texto num salmo, um salmo longo. Aliás, o salmo mais longo e o capítulo mais longo da palavra de Deus, e ele é todo sobre a palavra de Deus. E eu quero ler no Salmo 19, versos 10 a 16, e diz assim: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. E agora eu quero ler um trecho no Novo Testamento. O apóstolo Paulo instrui Timóteo, pastor da igreja na cidade de Éfeso. Escreve a Timóteo esta carta, quero ler na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, instruindo como ele deveria se portar como pastor e levar a igreja a se portar e as suas práticas, etc. E entre as coisas que ele diz aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, quero ler dos versos 1 ao verso 5, do verso 1 até o verso 5, e diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, pregue a palavra. Agora, preparando-nos para a leitura que vamos fazer em Mateus capítulo 4, quero ler o texto do Velho Testamento, que é o texto que nos dá o maior entendimento ao que se passa e ao que é dito em Mateus capítulo 4. Vou ler em Deuteronômio, capítulo 8. E aqui nós temos palavras de Moisés ao povo de Israel, quando o povo é liberto da escravidão no Egito, está em marcha no deserto, em direção agora já à terra prometida. E então Moisés apresenta a eles esta grande mensagem, sermão, orientador, exortador. E eu vou ler uma parte. Deuteronômio capítulo 8, quero ler a partir do verso 1 e vou até o verso 6. E ele diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os seus mandamentos, obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Agora o nosso texto em Mateus capítulo 4. E o que é que nós temos em Mateus capítulo 4? Nós temos Jesus naquele momento quando ele está para iniciar o seu ministério, a razão da vinda dele, na dimensão pública agora. Ele vai sair a público como Messias. Mas antes, ele passa por este momento chamado da tentação de Jesus. Ele vai a um deserto para orar, para meditar e refletir durante dias e jejuar. E aí nós temos então aquele momento da tentação e ele é tentado em três aspectos pelo diabo. Eu vou ler apenas o primeiro. Mateus capítulo 4, então, nossa leitura mais específica para a meditação desta noite. Vamos receber a palavra de Deus. Diz assim a narrativa, Mateus 4, verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém já disse que a palavra de Deus, que chamamos de Bíblia, é como um leão. Ela não precisa de proteção e defesa. A única coisa que você precisa fazer é soltar a palavra.
não precisa de defesa e proteção porque é como um leão. Apenas solte a palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus, é a manifestação de Deus em nosso meio e para o nosso coração. E a palavra, então, sendo de Deus, ela é poderosa, ela é necessária para as nossas vidas. E nesta noite, lendo alguns trechos, poderíamos ler muitos outros. Eu espero que o seu coração, nesta noite, desperte para a centralidade, a essencialidade da palavra de Deus na vida da igreja e na vida de cada discípulo de Jesus Cristo, portanto, na sua vida. Que você entenda que a palavra de Deus não é um mero amuleto e nem um livrinho com algumas expressões religiosas. A palavra de Deus é algo central, essencial para as nossas vidas, algo de um poder tremendo, que onde ela chega, a diferença é entre noite e dia. A palavra de Deus é algo que transforma, é algo que vence todo mal, todo o poder diabólico, todo o poder do mundo. A palavra de Deus é poderosa porque é do nosso Deus. Que nesta noite, então, eu e você possamos atentar para esta dimensão da palavra. E em fazendo isto, nós sejamos levados a nos dedicar a ouvir a palavra. Dedique-se a ouvir a palavra. Você tem se dedicado a ouvir a palavra, meu irmão? Eu sei que possivelmente você tem se dedicado a ver televisão. Tem. Basta acompanhar o seu dia a dia. Mas você tem se dedicado a ouvir a palavra. Você entende o poder, a necessidade, a centralidade dela? Talvez você não tenha se dedicado porque você não entende isto. E nestas leituras que fizemos nesta noite, e agora particularmente nesta de Jesus quando é tentado, que a palavra desperte você para a própria palavra. Para você saber como você precisa, quanto você precisa se dedicar a ouvir a palavra. Esta igreja precisa se dedicar a ouvir mais a palavra. Uma das coisas tristes dos nossos dias, entre outras que está acontecendo particularmente no nosso país, com essa chamada explosão de igreja, é um evangelicalismo, como é chamado por aí, ignorante da palavra, dedicado e interessado em todo tipo de sensação, mas um povo que desconhece a palavra, por isso não está embasado no poder da palavra de Deus. Deus nos deu a palavra. E aí cria um problema para alguns, certamente. Nós preferíamos talvez que Deus tivesse dado um clipe ou um vídeo, mas Ele não deu clipe nem vídeo. Ele deu a palavra. Porque a palavra é diferente do visual. A palavra nos leva à proposição de ideias e pensamentos e à reflexão profunda. E ao embasamento das coisas que são ou não são. Então a palavra é o que Deus nos deixou. Dedique-se a ouvir a palavra. Então, com necessidade. Jesus Cristo está no deserto e a fome bateu e bateu forte. Está jejuando. E aí vem o diabo e diz, por que você, sendo o Messias, não transforma umas pedras aqui em pão e resolve o problema? E Jesus, nesta tentação, assim como nos 3 casos, o que é que ele faz? Ele rebate o que o diabo diz com a palavra de Deus. E há tentação aqui nas 3, quando o diabo, inclusive, usa a palavra, usa errada, distorce, para tentar Jesus. E Jesus responde com a palavra correta. Veja bem que o diabo conhece a palavra. Talvez conhece mais do que você. Que pena. Mas Jesus conhecia mais do que o diabo. E ele rebate a palavra do diabo usando a palavra de Deus distorcidamente com a palavra de Deus de forma correta. E Jesus cita então o Velho Testamento. Quando lá em Deuteronômio Deus fala através de Moisés ao povo: levei vocês sim a momentos de privação.
para que vocês entendessem que a palavra de Deus, a minha palavra, deve viver nas suas vidas antes das conveniências e necessidades que vocês têm. Eu provi na hora certa. Quando eu estava no momento certo, na hora certa, vocês não iam morrer de fome. Eu estava olhando tudo isto, disciplinando vocês como um pai disciplina os filhos. Mas eu fiz essa disciplina com vocês para que vocês fossem levados à compreensão de que a palavra de Deus deve vir na vida de vocês antes mesmo do pão da subsistência. E agora vem o diabo e tenta Jesus, naquele quadro que o povo viveu no deserto. Jesus está no deserto também, e a fome também está presente. E o diabo tenta Jesus ali, para que ele, então, colocasse a sua necessidade pessoal, fome, antes da palavra de Deus. E Jesus diz: de jeito nenhum. Deus há de suprir. Estou servindo, estou nas mãos de Deus. Mas jamais colocar a palavra antes, na hora certa, no momento certo, eu serei saciado. Veja só esta necessidade da palavra. O alimento, meu irmão, minha irmã, é necessário. Todos nós precisamos de alimento. Deus nos fez para sermos sustentados pelo alimento. O pão não pode faltar, não é verdade? E outras necessidades básicas devem estar em nossas vidas. Mas a palavra de Deus é o alimento indispensável. Eu e você precisamos dela até mesmo antes do pão para nos sustentar. Será que entendemos isto? Será que o seu coração entende isto? Ou a palavra de Deus é um acessório de luxo que você carrega, um extra? Ou é este alimento principal? Sem ela, nós andamos vazios, destroçados, dominados pelo mal, carentes, perturbados em nossas emoções, sem significado e propósito na vida. A palavra é fundamental. Meu irmão, nunca se esqueça disso. Faça como Jesus Cristo fez e Deus falou ao povo no Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não pode passar um dia sem a palavra de Deus. Nenhum crente pode se dar esse luxo. Se você passar um dia sem um pão, você já se sente debilitado fisicamente. E a sua vida com Deus espiritualmente não é diferente. Um dia sem a palavra de Deus é um dia quando você se torna debilitado. Então, você precisa se dedicar a ouvir a palavra com necessidade. Sou necessitado, eu preciso, é alimento fundamental para a minha vida. E me parece que acontece com a vida espiritual, a vida com Deus do crente, algo parecido que acontece às vezes no corpo físico, quando surge um tipo de fraqueza chamada, uma deficiência chamada anemia. A falta do ferro, a presença do ferro no físico. E um dos sintomas da anemia, desta fraqueza, dessa debilidade, é que ela se alimenta a si mesma. Por quê? Porque um dos sintomas da anemia, dessa debilidade, dessa fraqueza, é a falta de apetite. E me parece que acontece algo parecido a uma anemia espiritual. Quanto menos eu busco a palavra, menos vontade eu tenho de buscar a palavra, e a coisa se alimenta a si mesmo. Então, meu irmão, é perigoso, porque você entra numa descida, para baixo e para baixo. Presta atenção, porque você pode não se dar conta no primeiro momento da sua anemia, mas ela pode avançar a graus mais fortes, a sua anemia espiritual. E quando você se der conta, você já terá descido a ladeira muito. Cuidado. Então, com necessidade. Alguém já disse o seguinte: uma Bíblia caindo aos pedaços, em geral, pertence a um crente que não está caindo aos pedaços. Como é que está a sua Bíblia? Como é que está a Bíblia do seu pai? Como é que está a Bíblia da sua mãe?
novinha? Como está a Bíblia do seu filho? Como é que está a Bíblia do membro desta igreja de Jesus Cristo? Dedique-se a ouvir a palavra com necessidade. A palavra não é um luxo, não é um acessório. É o alimento mais fundamental que nós temos para as nossas vidas. E louvo a Deus porque Ele nos deu a palavra. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Dedique-se a ouvir a palavra com necessidade. Dedique-se a ouvir a palavra com prioridade. Se ela é esta necessidade fundamental e básica, não pode ter um outro lugar na minha vida ou na sua a não ser de prioridade. E o que Jesus está fazendo ali quando Ele responde ao diabo com a expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o que significava isto lá para o povo de Israel, quando Deus fala ao povo de Israel pela boca de Moisés, é o quê? Que o pão deve ser esquecido, o crente não deve se preocupar com isso. Não, não é isto. Está falando ali da prioridade. Há uma primazia da palavra. O pão físico é necessário, sim. Haveremos de batalhar e lutar por ele todo dia. E outras necessidades que nós temos na ordem física e até emocional. Mas a palavra de Deus, nessa expressão, nesse verso da Bíblia, nessa resposta de Jesus, é algo que tem um lugar de primazia e precisa ter a primazia na minha vida. Ela deve ter a preferência na minha vida, no meu pensamento, na minha busca. Ou seja, ela deve ser alvo da minha deferência, se eu preferir. Prioridade. A palavra de Deus tem prioridade na sua vida? Há tantas coisas gritando por você, daqui e dali, você ouve a tudo, corre de um lado para o outro. E a palavra de Deus? Onde está? Nessa corrida sua daqui para lá, daqui para lá e daqui para lá? Não há tempo. Não há como buscar a palavra. É preciso colocar prioridade. Antes do pão vem a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus vem primeiro. Primeiro na minha agenda, você tem a sua agenda, você trabalha com um programa de vida, talvez até, e aí está o problema, você precisa começar com uma vida programada e planejada diante do Senhor, para que você tenha tempo, para que você tenha consistência na oração, no ser uns aos outros com a igreja e estar com o povo de Deus, e também no buscar, no beber da palavra. Prioridade. Então me organizar para que nada tome o lugar da palavra na minha vida, assim como não tome o lugar da oração e da igreja. Sim, na minha agenda haverá lugar para as outras coisas, mas não sacrificando a palavra e muito menos a oração e a igreja. Agenda, programa de vida, onde a prioridade está na palavra. Qual é a sua prioridade? A palavra tem prioridade na sua vida. Deixe-me dizer que se não tem, você já está faminto, você já está anêmico espiritualmente. Porque não haverá, não vamos nos iludir, não vai haver condição de você ouvir a palavra acima de tudo. O zunido é muito grande, as atividades são muitas, as distrações são imensas, enormes. Não há lugar para a palavra. Dedique-se a ouvir a palavra. Sua necessidade, então, com prioridade. Então, dedique-se a ouvir a palavra com intensidade. Eu vejo as pessoas intensas com algumas coisas, mas não vejo as pessoas intensas com a palavra. Que pena. As pessoas ficam intensas com relação à política. As pessoas ficam intensas, às vezes, com relação a esporte. Já viu? As conversas nas rodinhas. As pessoas ficam intensas, às vezes, em falar dos outros. Mas não se vê uma intensidade em se falar e buscar a palavra. É preciso nascer esse ardor. É preciso manifestar este empenho. É preciso ser achada esta dedicação, esta intensidade com a palavra, meu irmão.
Se você tem intensidade com outras coisas, elas são legítimas, tudo bem. Mas que a sua intensidade pelas outras coisas nunca seja maior do que a sua intensidade em relação à palavra. Que nesta igreja a intensidade com a palavra seja maior do que a intensidade com qualquer outra coisa. Dedique-se a ouvir a palavra com intensidade. A minha vontade, o meu apreço, o meu compromisso, direcionados de forma concentrada, comprometida, entusiasmada, empenhado à palavra. Intensidade. Você é intenso no seu trabalho, desde que esteja no equilíbrio que não te leve a um estresse e acabe com você. Está certo, continue assim, intenso no seu serviço, fazendo as coisas como devem ser feitas, com dedicação, empenho, etc. Mantenha isto, mas que você não seja menos intenso com a palavra. Dedique-se a ouvir a palavra, não só com prioridade, mas então com intensidade. Mas dedique-se a ouvir a palavra com regularidade. Quantas vezes você se alimenta por dia? Quantas vezes você se alimenta da palavra? Bem, talvez domingo à noite. Isso quando dá. É pouco, meu irmão. Você está raquítico. Fora aqueles que são anoréxicos, que o que recebe aqui joga fora em seguida. Bulimia espiritual também. E outros males. Nós precisamos da palavra, e da palavra, e da palavra. E sabe, há uma diferença entre o alimento físico e o alimento da palavra. Posso olhar para vocês, eu sei que vocês, com regularidade, estão buscando o alimento físico. Em alguns é mais evidente que outros. Qual a diferença? Do alimento físico, nós devemos buscar com regularidade, mas talvez não com tanta regularidade como alguns estão buscando. Porque você sabe o que acontece. Pode produzir um mal chamado obesidade. E aí uma série de danos, a começar pela despesa de comprar um guarda-roupa novo. É mais barato emagrecer. Menos regularidade ao alimento físico. Qual a diferença? A diferença é que o alimentar da palavra nunca nos tornará obesos, mas sempre nos tornará mais fortes. O alimento físico pode produzir a gordura na medida totalmente desnecessária. A palavra de Deus nunca nos dará colesterol ou gordura ou qualquer outro mal. A palavra de Deus sempre nos dará músculos espirituais. Ninguém ficará problemático porque recebeu demais da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar regularmente na minha vida. E tão regular, tão frequente quanto possível. Quanto mais, melhor. Ninguém fica intoxicado da palavra. Como pode acontecer com um alimento estragado, sim, mas também na certa quantidade ou com um remédio. A intoxicação, a palavra nunca haverá de intoxicar. Tomou remédio demais, ficou intoxicado. A palavra de Deus não faz isto. Pode tomar em mega dose. E quanto mais você toma, mais forte você fica para vencer o mundo, o pecado e o diabo. E a força se manifesta. Crentes fortes, crentes regulares na palavra, diariamente, constantemente, em todas as estações. Alguns, é interessante observar que alguns abandonam a palavra quando os tempos bons chegam. E vão para a palavra quando os tempos difíceis chegam. Quando os tempos difíceis chegam, começam a frequentar a igreja, começam a ler a Bíblia. Vêm os tempos da bênção. Não tanto mais a igreja, pouco a palavra, etc. E alguns invertem. Cada um tem um tipo de reação. Alguns se mantêm firmes nos tempos bons, animados,
buscam a palavra. Quando vem o tempo de provação, dificuldade, abandonam a palavra, ficam decepcionados, não podia acontecer isso comigo, etc. Deus está me esquecendo. E aí ficam numa revolta com a palavra, um abandono da palavra de Deus. Seja como você for, qual é o seu caso, não pode acontecer. Em todas as estações da vida, a palavra tem que estar numa constância na minha vida, me alimentando, me alimentando, me alimentando, me alimentando. Ou então vem o estado raquítico, fraco, a fraqueza chega, tempos perigosos vêm à minha vida. Dedique-se a ouvir a palavra com regularidade. É regular na sua palavra a alimentação, meu irmão? Você vai à palavra tanto quanto você vai à geladeira? Dedique-se à palavra com regularidade. Faça um exame lá. Faça um teste. Veja bem. Dedique-se a ouvir a palavra com programática, então. Se essa necessidade, se então, por ser essa necessidade, ter essa prioridade, que então justifica se buscar com intensidade, com regularidade, é preciso pensar na palavra com programática. Palavra envolve tempo, envolve leitura, ouvir, meditar, estudar. Nesta igreja, as mensagens são sempre mensagens baseadas no texto. O pregador nesta igreja sempre se esforça, eu e os que aqui ficam no meu lugar, para exporem e falarem o que a palavra diz. O texto é lido e nós buscamos falar do que o texto diz, procurando explicá-lo, torná-lo claro e aplicá-lo às nossas vidas. Nós aqui não somos camelôs da fé. Nós não estamos aqui porque nós somos bons de conversa e podemos encher linguiça uma hora com um monte de platitudes, de pensamentos positivos, de que tudo vai dar certo, e falar e repetir, falar. Não é isto. Aqui nós estamos para ouvir a palavra. Nós lemos lá em Neemias, o povo todo se reuniu na praça. Fizeram ali uma plataforma para que todo o povo visse Esdras. E ele leu a palavra. E depois explicaram, reuniram-se em grupos com líderes, explicaram a palavra, para que o povo entendesse. E quando o povo entendeu, o povo começou a chorar. Tantos anos longe da palavra. E começaram a ver as suas vidas diante da palavra que eles tinham ali, a revelação que eles tinham naqueles dias. E a tristeza foi muito grande de contrição, porque entenderam a palavra. E diz que lá leu-se de manhã, no raiar do sol, até o meio-dia. Esdras leu durante esse tempo todo, depois explicaram. Se Esdras fosse o pastor da igreja aqui, ia mandar embora. Prega demais, é muito comprido. Onde já viu um negócio desse de manhã até o meio-dia? Não, quando o povo está com fome da palavra. A programática de sentar-se, ouvir, ler. Alguns pensam que a Bíblia é como os livros religiosos que se encontram por aí, um catálogo de frases de efeito religioso, etc. E às vezes Jesus é citado aqui, ali uma frase dele, desta forma. A palavra de Deus não é isto. Penso na palavra de Deus como se fosse uma coleção de para-choques de caminhão. Porção de frases interessantes. A palavra de Deus é uma apresentação sistemática, uma construção de pensamentos racionais que fazem sentido, profundos, que precisam ser ouvidos, meditados, entendidos. É preciso uma programática. Planejadamente buscar a palavra. Sistematicamente buscar a palavra. É preciso um programa de leitura na minha vida pessoal. Você tem um programa de leitura na sua vida pessoal? Nós damos um incentivo com um material chamado presente diário, pão diário, depende do ano aí. E ali há algum texto bíblico, uma meditação. Já é um grande começo. Mas você tem um programa de leitura. Você lê a palavra diariamente, sistematicamente, com regularidade, um tempo com Deus na palavra. Toda vez que eu chego na cozinha de manhã na minha casa,
Minha esposa já levantou-se de mim, está lá na cozinha fazendo o quê? Estudando a palavra. Um hábito constante. Programa de leitura, estudo da palavra, longe dos barulhos, dos ruídos do mundo, talvez no fim do dia, no calar da noite, talvez na manhã, antes dos barulhos. O programa de leitura disciplinada. Você ouve o jornal das 8, ou não sei de que horas lá, isso, para não falar, espero que não, outras coisas mais das 8, que você possa ler a palavra diariamente. Que esta igreja leia a palavra diariamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma Bíblia caindo aos pedaços, em geral não pertence a um crente caindo aos pedaços. Uma Bíblia manuseada, lida, conhecida, estudada. Me lembro dos tempos de outrora, quando ser identificado como evangélico não era esta onda que está por aí, essa moda, vamos dizer até assim. Tempos que inclusive que eram desafiadores para você se identificar como discípulo de Cristo comprometido com o evangelho. E eu me lembro dos crentes de antigamente, e como eles conheciam a palavra, e estudavam, e memorizavam a palavra. Conheci pessoas que se converteram analfabetos. A partir da conversão, a sede da palavra foi tão grande que eles já numa fase adulta, quando não havia nenhum programa de alfabetização de adultos patrocinado pelo governo. Eles foram aprender a ler, porque queriam ler a palavra agora. E eu me lembro de crentes que aprenderam a ler aos 40 anos de idade, praticamente sozinhos, ou um outro crente ajudou, inclusive usando a palavra para ler a palavra. E depois me lembro desses crentes alfabetizados por causa da palavra, já numa fase adulta, que memorizavam um salmo inteiro de versos. Tempos diferentes. Ficou bonito, ficou popular, virou moda se dizer evangélico. Mas um povo raquítico, longe da palavra, que não entende o valor da palavra, desconhece a palavra, e a palavra não é pregada. E a palavra não é buscada, não é ensinada. Surge o poder do diabo diante de Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Você já experimentou isso? Que embate assustador, intimidador, tremendo. Mas Jesus combate com a palavra. Não há diabo que resista à palavra do Senhor. O mal está batendo na minha vida, está batendo na porta da minha família. A palavra, meu irmão, a palavra. Planejadamente, sistematicamente, o programa de leitura constante. O apóstolo Paulo vai nos dizer, em relação à batalha espiritual, em Efésios capítulo 6, que na armadura toda para a nossa batalha espiritual contra o diabo e o dia mau, tem a espada da palavra. Diariamente, como é que você pode abandonar a sua espada? O inimigo está à volta como um leão querendo tragar. Programático, leitura constante, diário. E aí, não somente o ler por ler, como se fosse um livro místico. Vamos dar uma lidinha num verso antes de sair. Foi numa casa uma vez e lá estava a Bíblia aberta. Perguntei se alguém lia. Não, a gente deixa aqui. Que é bom, né, pastor? Um dia foi com uma pessoa daqui para São Paulo, no seu automóvel, a pessoa não era crente, mas sabia que era pastor, assim que sentei no automóvel dele, íamos sair, ele abriu o porta-luvas. Olha aí. Ele lá dentro, uma Bíblia aberta. Eu deixo aberta nesse salmo. Isso que é muito bom, né, pastor? Você lê? Não, não leio, eu deixo aberto ali. Há crentes com essas superstições. A palavra, meu irmão, é palavra, é para ser entendida, buscada. É preciso estudo. Numa geração de preguiçosos, onde a leitura não acontece mais. Uma das marcas do crente é que ele se tornava um leitor antigamente. Hoje, crente não lê nada. Temos uma biblioteca aí, de graça. Não lê, não há disciplina. E por isso fica-se raquítico, não há conhecimento, não pode falar nada, não pode se defender do diabo. Qualquer questão vira um apavoramento. Não me informei sobre isso. A Bíblia te dirige sobre todas as coisas, meu irmão. Se você conhece a palavra, você tem resposta para o diabo como Cristo tinha.
Estudo particular. E aí então, por que não a necessidade do curso? É verdade que eu devo estudar particularmente, ter minha leitura particular, mas nunca vamos esquecer a dimensão pública de que a Bíblia mesmo diz, a própria palavra fala de que Deus tem nos dado mestres. Então nós temos cursos onde mestres são colocados pela igreja para ensinar. Nós temos cursos bíblicos nesta igreja. Você sabia disto? Não sabia, na verdade? Não sabia, não é? Nós temos curso bíblico aqui, meu irmão. Professores que se preparam para ministrar a palavra. Mas eu vou passear no parque, eu vou dar volta no lago, eu vou andar de bicicleta, eu vou para a piscina, não sei para onde mais. Depois daquela correria para bater na porta de pastor, pedir aconselhamento. Por quê? Meu desafio não tinha estrutura nenhuma, não sabia como se portar como crente. Quer uma pílulazinha aí, porque eu não me alimentei, sabe como é que é? Tem uma pílula mágica que agora resolve tudo. Cursos, a pregação bíblica, nos expor a isto. Aos cursos bíblicos. Nós vamos inclusive trabalhar para aprimorar nossos cursos bíblicos aqui dominicais. E que nós possamos ser comprometidos com isso. Meu irmão, não é luxo, é uma necessidade sua, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Estudar, 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 conhecer a palavra. Vida cristã não é para preguiçoso mental. Deus nos deu uma palavra, um livro que precisa ser conhecido e entendido. A história da salvação, a verdade do Senhor. Mas eu já sei o que Ele vai falar. Eu sei mais do que Ele. Meu irmão, na dinâmica da igreja, a administração do Espírito Santo, quando eu ouço alguém que fala aquilo que eu já sabia, aquilo me fortalece, me leva à meditação mais longe, se é que realmente eu tenho esse preparo todo. É verdade ou não é? Sou provocado no ambiente da igreja às boas obras e na interação da palavra também. Programática. O curso, a pregação, se expor à pregação bíblica, cuidado com que pregação você se compromete, ouve, cuidado. A maior parte do que se chama pregação aí fora não é pregação da palavra. Cuidado, precisa muito discernimento. E uma forma de discernir é conhecer a palavra, para saber se o pregador prega a palavra. Dedique-se a ouvir a palavra. Cristo conhecia a palavra. Você já leu no início do ministério de Jesus Cristo, quando ele entra na sinagoga, ele abre o rolo e lê no texto de Isaías e diz que aquela profecia de Isaías se cumpriu nele. Você já leu isso no Evangelho? Como é que Jesus abre o rolo e sabe onde ele vai ler? Quero lembrar que naqueles tempos não havia capítulo e versículo nos textos bíblicos. Isso é algo do século 13º, por aí. Até então a Bíblia não tinha isso. Foi colocado para facilitar o uso em público, como fazemos aqui. Fácil de achar. O autor bíblico, quem escreveu, não colocou capítulo e versículo. Mas Jesus abriu o rolo, inclusive não eram páginas, desenrolando. Onde é que é o negócio aqui? Abriu ali e leu. Porque os jovens judeus iam para a sinagoga, onde aprendiam a ler. E não havia imprensa, então o rabino não dizia, não mandava para casa lista de material escolar, um rolo da Bíblia, por favor, mamãe, compra para ele. Não tinha livraria para comprar isto. Tinha um rolo na sinagoga, e todo mundo ia usar aquele rolo. E os garotos memorizavam aquilo. Aliás, nós somos preguiçosos mentais, você sabe disso, não é? E cada vez mais, conforme a mídia vai tomando conta, nós somos mais e mais preguiçosos mentais. Quando a gente canta, nós temos a letra aqui. E se tirar, ninguém canta. Não importa quantas vezes já cantamos. Nos meus tempos de juventude, as igrejas tinham inários para os hinos usados no culto. Mas os jovens cantavam muitos cânticos avulsos que não tinham no inário. Como é que nós cantávamos? Nós cantávamos como se canta aqui. Todo encontro eram cânticos diferentes. Nós aprendíamos cânticos novos memorizando. E cantávamos todos de memória. Nós podemos memorizar muito mais do que nós memorizamos.
Uma vez eu fui ouvir um ator declamar o livro de Apocalipse. Na plataforma ele ficou, havia apenas uma cadeira, ele e a cadeira, e auditório cheio. E ele começou com capítulo 1, verso 1 e foi até o final. Houve um intervalo apenas porque é longo, para descanso, 10 minutos. E ele voltou, tomou o lugar onde ele havia parado e continuou. E eu fiquei com a minha Bíblia aberta, acompanhando se ele ia dar uma errada. Não errou, até o fim. Jesus sabia a palavra porque ele se empenhava em ouvir e estudar a palavra enquanto ser humano, identificando-se conosco. Teve uma criação como qualquer outro garoto, outro ser humano teria. A palavra precisa estar em nós. Não podemos abrir mão da palavra na vida particular, de forma programada, e nem com a igreja. O ensino na igreja, a própria palavra nos diz, é necessário para nós. É necessário. Eu já fiz tantos cursos na minha vida e eu sei de uma coisa sobre cursos. Quando você vai, as primeiras 2 aulas pelo menos, são desanimadoras. São introdutórias, você não sabe se aquilo vai ter muita serventia, se vai acrescentar, e parece que depois lá para o meio do curso você começa a abrir os olhos. Estudar a palavra, não vejo. Há diferença, fará diferença, faz diferença. Dedique-se a ouvir a palavra, meu irmão. Que esta igreja seja uma igreja da palavra. E nós haveremos então disciplinadamente nos tornarmos fortes. Disciplinadamente na palavra haveremos nos tornar fortes. Uma igreja forte, crentes fortes. Crentes que quando o diabo vem de frente diz, faça isto. Crentes que haverão de responder, a palavra diz diferente. E eu fico com ela. Fortes, porque são disciplinados na palavra. Igreja forte, porque é disciplinada na palavra. Meu pai, falecido já há muitos anos, foi pastor, mais de 40 anos. Ele tinha, creio que, 5 irmãos. E eles, família típica, história típica do nosso país, morando no interior de São Paulo, numa pequenina cidade, sem nenhuma oportunidade. Logo na adolescência, um a um foi se mudando para São Paulo. Tentar a vida, lugar de oportunidade de emprego. Naqueles tempos, quando adolescentes já podiam ir trabalhar. E meu pai, quando chegou em São Paulo, com 15 anos de idade, para 16, foi morar com um dos irmãos dele, aliás 2, que já eram mais velhos, já estavam lá antes. E ouvi do meu tio, também já falecido. Disseram naqueles tempos, quando eu, em São Paulo, porque a família do meu pai cresceu na igreja metodista, naqueles tempos, quando eu, em São Paulo, eu estava lá e abandonei a igreja, Cristo, fui para o mundo, a vida pesada, solteiro, cidade grande. O seu pai não. E ele fazia isto para me inspirar, contava isso para me inspirar, dizia, olha, eu chegava às vezes, tarde da noite, e seu pai estava dormindo, e a Bíblia estava do lado. E eu tive a oportunidade de ver a Bíblia do meu pai. Pequena, letrinhas miúdas, certamente a Bíblia de um jovem que tinha os olhos muito bons e podia ler aquela letra pequena. Bíblia ainda impressa na Inglaterra, não se imprimia a Bíblia no Brasil. Em português, mas impressa na Inglaterra. E na capa interna da Bíblia estava escrita a frase do grande pregador Moody. Meu pai havia escrito aquela frase. A Bíblia de um jovem. O que dizia a frase? Ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. Dedique-se a ouvir a palavra.
Vamos orar.